Bom dia, irmãos. Na outra pregação eu disse que a salvação ela está fundamentada na aliança que Deus fez. É que, na verdade, só corrigindo, né? É que tem algo que é antes, que vem antes da aliança que Deus fez. Porque toda aliança que Deus fez, a base dela é a soberania de Deus. Então toda a salvação, na verdade, está fundamentada na soberania de Deus. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Então toda a salvação, ela está fundada na soberania de Deus. E a aliança que Deus fez, ela é unilateral, ou seja, então toda a salvação depende exclusivamente de Deus. É Deus que salva, é Deus que continua salvando, é Deus que vai te salvar no final. Então a salvação está fundamentada na aliança que Deus fez, e essa aliança, o fundamento dela é a soberania de Deus. O canto que nós cantamos agora há pouco então, diz assim: porque Ele vive, posso crer na manhã. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma verdade que você vai aprender no Evangelho. Só que isso aqui depende de Deus. Só que o Evangelho, ele requer obediência. O texto mais citado do livro de Lamentações de Jeremias é aquele que diz assim: porque as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Só que nesse mesmo texto, um pouco mais para frente, você vai ler a respeito como é que fala? Do juízo de Deus sobre o povo de Israel que foi desobediente. Se você ler aquele texto, você vai ficar horrorizado, porque é terrível. A forma como o povo foi levado para o cativeiro, houve canibalismo ali, o povo comendo crianças, foi terrível a coisa. Aquilo é o juízo de Deus sobre a desobediência de Israel. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. E essa misericórdia se renova a cada manhã na vida daqueles que obedecem, porque aqueles que desobedecem, vem o juízo. Mas, por isso que toda a salvação tem que estar centrada em Deus. Porque se você depender de você para ser salvo, você vai se perder. É por isso que a salvação é fundamentada em Deus, porque é Deus que salva, é Deus que continua salvando até o final. Por isso que a nossa vida tem que estar firmada em Cristo. E agora voltando aqui. Beleza. Então, só recapitulando o que eu já falei anteriormente, né, na introdução no livro de Romanos, que a salvação ela depende completamente de Deus. Então, os textos que nós usamos aqui, né, para apresentar aqui, é esse aqui. Aqui lá. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu citarei no último dia. Responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Espírito da verdade, o Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ou seja, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Ou seja, ninguém pode ir a Cristo se o Pai não trouxer. Por outro lado, ninguém vai ao Pai se Cristo não levar ao Pai. E isso tudo é feito pelo Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é o Espírito que o mundo não pode receber. Então você só pode receber o Espírito se o Pai e o Filho enviar o Espírito. Você vê? Tudo está centrado em Deus. Depende do Pai trazer, do Filho levar e o Espírito Santo unir todo mundo em Cristo. Depende de até aqui? Então esse é o Evangelho. O Evangelho está centrado em Deus. É Deus que salva. Não depende de você. Não depende de quem faz, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Ok? Só recapitulando então. Então aqui eu já li aquela outra vez, não sei se você consegue ler aí, mas é aquela questão que está tudo centrado em Deus. A eleição é de Deus. O chamado é Deus. A regeneração é Deus. A conversão depende de Deus. A justificação é Deus que faz. A adoção é Deus. A santificação é Deus que opera no coração do ser humano. A perseverança é Deus que faz você perseverar. E a glorificação final também depende de Deus. Então, lendo o finalzinho aqui, conforme se pode observar em cada um dos 9 elementos, posso ler aqui também, né? Em cada um dos 9 elementos acima, é Deus quem elege, chama, regenera, converte, justifica, adota, santifica e faz com que os eleitos perseverem e, por fim, os glorificará. Deu para entender aqui? A sua salvação depende de Deus. E o Evangelho Bom, aqui é só voltando um pouquinho, né? Então, aqui são as 3 maneiras de você pode fazer a teologia. Você pode fazer a teologia como Calvino, que fundamenta a sua teologia em Deus, na soberania de Deus. Você pode fazer a sua teologia como Armínio, que depende é 50% Deus e 50% homem. Ou você pode fazer como Pelágio, que depende totalmente do homem. O terceiro
é um absurdo, né? Porque como o homem vai chegar? O homem não pode chegar até Deus. Aquela primeira foto que eu mostrei de um carneirinho no abismo e um homem e o pastor puxando, a salvação é isso. Aquele carneiro não pode sair dali. Só se Deus for ao encontro do pecador, aí sim ele pode sair. Então é o mesmo texto lá. Depende do Pai trazer, do Filho levar e o Espírito Santo unir. Então, o problema do Armínio qual que é? 50% Deus, 50% homem. Só que o homem está morto. Como é que o homem... Tipo assim, Armínio leva você até metade da ponte. Depois da outra metade da ponte depende de você. É 50% Deus, 50% homem, certo? Só que, se depende de você, se você falhar num momento, você está perdido. Calvino, na verdade, é só uma forma de dizer, né? Porque não é só Calvino, né? Todos, até os apóstolos, é tudo sentado em Deus. Então, 100% em Deus. Então, você vai atravessar a ponte até o outro lado, mas isso dependendo de Deus, não depende de você. Não depende de quem faz, nem de quem corre, não depende de quem ora, nem de quem corre, nem nada. Depende de Deus fazer. Por isso que a sua confiança tem que estar em Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, ok? Então você tem que estar em Cristo. Então a pergunta que eu fiz é: você está pronto para morrer agora? Por exemplo, você está pronto para morrer agora, para partir dessa vida para outra, agora, nesse momento? Você está pronto? Então você poderia responder como? Eu estou pronto por quê? Porque eu venho na igreja, porque eu dei o dízimo, porque eu leio a Bíblia, que eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. Essa não é a resposta correta. Qual é a resposta correta? Eu estou pronto para morrer agora porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não depende de você. Essas outras coisas que você faz, vir à igreja, dar o dízimo, isso tudo depende dessa primeira parte, que é você estar confiando em Deus. O que você faz, isso é obediência. As misericórdias do Senhor renovam a cada manhã na vida daqueles que obedecem, ok? Então, esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é recapitulando o que já foi dito aqui. O evangelho é uma notícia, recapitulando, é uma boa nova. Você não vive uma boa nova, você não vive o evangelho, você vive a sombra do evangelho. O evangelho produz um tipo de vida, mas esse tipo de vida não é o evangelho. Você vive a sombra do evangelho. A irmã fez assim, deixa eu explicar. O evangelho é uma notícia. Você vive a sombra dessa notícia. Deixa eu explicar por que isso, porque se as pessoas olharem para você, você é um cristão. O evangelho produz um tipo de vida. Você vive essa vida. As pessoas olham para você. Você vê um cristão, então as pessoas vão imitar o que você está fazendo. Se as pessoas imitarem o que você está fazendo, elas não vão para o céu. Porque você não é o evangelho. Você está só vivendo aquilo que o evangelho produz. Você é obediente ao evangelho. Então o que você vive não é o evangelho. Então se as pessoas olharem e imitarem, elas não vão para o céu. Por quê? Porque elas estão tentando produzir um tipo de vida que elas não podem produzir. Você produz esse tipo de vida porque você está em Cristo. E para quem está em Cristo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tá ok até aqui? Tá entendendo? Então, essa é a boa nova. Irmãos, 1 Coríntios 15. Essa é a notícia do Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos que o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Essa é a notícia do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Evangelho fala sobre propiciação, sobre expiação e propiciação. Expiação e propiciação se refere à culpa. Então, quando se fala em propiciação e expiação e propiciação, está falando de culpa. Então, o Evangelho vem tratar dessa culpa. Então, a morte do Senhor Jesus Cristo, ela veio resolver o problema da culpa. Os que estão em Cristo Jesus, não há condenação para os que estão. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele veio resolver o problema da sua culpa. Ele não veio te dar prosperidade, ele não veio te dar uma vida boa nesse mundo aqui, não. O princípio do Evangelho é: Jesus morreu naquela cruz. Porque Deus não está irado com ninguém, porque é pobre, porque é doente ou porque morre. As pessoas,
as pessoas precisam de salvação porque elas estão perdidas e elas estão debaixo da ira de Deus. Jesus veio resolver esse problema. Por isso que fala de expiação e propiciação. Ou seja, expiação e propiciação fala da morte substitutiva. Jesus substituiu você na ira de Deus. Então Jesus recebeu a ira de Deus sobre você. Por isso que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho fala sobre isso. Estou só recapitulando a introdução da introdução. Então nós chegamos na mensagem de hoje. Então, Romanos, nós vamos falar hoje sobre para a obediência por fé. O tema central é a obediência por fé. Então tá aí o texto, Romanos capítulo 1, do 1 ao 7. Vamos ler então, Romanos capítulo 1, do 1 ao 7. Antes de ler, vamos... pode abrir. Está aberto já? Romanos capítulo 1, versículo 7. Na verdade, vocês teriam que saber esse versículo de cor, não, mas tudo bem. Fica para a próxima. Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 7, diz assim. Antes de ler, vamos orar. Ok? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor. Não porque nós temos saúde, não porque nós temos dinheiro, não porque nós temos emprego, não porque nós somos felizes neste mundo. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor graciosamente nos salvou, tomou o nosso lugar e morreu no nosso lugar e nos salvou, pagou um preço alto, Senhor, pela nossa vida que não valia nada. Nós te agradecemos por isso, Senhor, louvamos por isso. Abre nossa mente para que nós possamos entender a Tua palavra, que nós possamos realmente desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, que nós realmente possamos cumprir aquilo para o qual nós somos criados, que é te glorificar e desfrutar do Senhor para todo, te glorificar e desfrutar do Senhor para todo sempre. Isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então o texto de Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 7 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Separado para o evangelho de Deus. O qual foi outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, nós já explicamos o que é apóstolo. Quando você vê apóstolo, aqui no começo aqui, Paulo, chamado para ser apóstolo, você vai ver nas outras cartas também, principalmente nas cartas doutrinárias, você vai ver Paulo colocando apóstolo no começo, também Pedro, apóstolo. Sempre que coloca apóstolo aqui, você tem que ter na sua mente a mesma autoridade que os profetas do Antigo Testamento tinham. Quando os profetas do Antigo Testamento iam falar a palavra de Deus, falavam assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quando tem apóstolo aqui no começo, você tem que entender, peraí, ele está querendo dizer que tudo aquilo que ele fala vem de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizer. Essa é a autoridade do apóstolo. Por isso que ter apóstolo hoje é uma loucura. Por quê? Porque esse apóstolo de hoje está querendo dizer que veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isso é uma mentira, certo? Porque o cânon foi fechado, a palavra de Deus, Deus fala conosco na Bíblia e nem em outro lugar. Não acredite em apóstolo de hoje, porque quando fala apóstolo aqui, ele está falando, o que eu estou falando aqui não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Em Coríntios ele vai dizer assim, digo eu, não o Senhor. Falando a respeito do casamento, ele fala assim, essas coisas digo eu, não o Senhor. As pessoas tendem a dizer assim, bom, o que Paulo está dizendo ali é uma opinião dele, não é Deus que está falando. Então Deus falou uma coisa, Paulo está falando não. Simplesmente ele está querendo dizer ali, digo eu, não o Senhor, ele está querendo dizer que Jesus não falou sobre aquilo, mas ele está falando. E se ele está falando, é Cristo que está falando. Por quê? Porque o apóstolo tem essa autoridade para falar a palavra de Deus. Então ele está falando, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É como se ele estivesse dizendo, Cristo está falando por mim. Então a autoridade do apóstolo é essa. Quando você lê aqui no começo, Paulo chamado para ser apóstolo, você tem que ler a carta inteirinha com esse pensamento. Peraí, o que está escrevendo aqui é a palavra de Deus. Pedro vai dizer assim que nenhuma escritura ela é dada por particular elucidação, mas homens santos
falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Quando Paulo fala assim, apóstolo aqui, ele está querendo dizer isso. Você tem que ter isso na sua mente. Você vai ter que ler a carta inteirinha com esse pensamento, ok? Servo de Jesus Cristo. Paulo é servo de Jesus Cristo. A pergunta é, você é servo de Jesus Cristo? Servo implica em obediência. Você é obediente ao Evangelho? Então isso você tem que guardar na sua mente. Paulo é separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho aqui, não está querendo dizer que ele é separado para pregar o Evangelho. Embora isso esteja implícito aqui. Mas esse chamado para o Evangelho de Deus é a mensagem. Ele está se referindo aqui à mensagem. Ele prega o Evangelho, mas ele está se referindo à mensagem aqui. Ou seja, ele vai legislar aqui no Evangelho. O que ele vai escrever aqui, ele vai estar lançando as bases do Evangelho. Os profetas do Velho Testamento, eles anunciaram a vinda de Cristo. Os apóstolos, a função deles é lançar o fundamento da igreja, ou seja, eles prometeram, agora Paulo vai estar falando do cumprimento dessa promessa, o que implica ela e o fundamento. Nós somos edificados sobre o fundamento que os apóstolos lançaram, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ok? Deu para entender até aqui, né? Esse evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, ou seja, esse evangelho que ele vai pregar aqui não é novo. Quando os apóstolos, ele está querendo dizer isso aqui, ele tá falando a mesma coisa que Jesus falou, quer ver? Ó? Mas aquele texto que Jesus foi quando da ressurreição, quando ele encontrou com as duas pessoas indo para Emaús, ele falou assim, como é que vocês são tardios em entender? Não falou isso na lei, que os profetas, tal, não falou sobre isso? Ou seja, o evangelho que Paulo está pregando não é novo, ele é baseado na promessa do Velho Testamento. Tudo que está falando aqui está fundado no Velho Testamento. Por isso que você não pode descartar o Velho Testamento. Tem o Novo Testamento, então não precisa ler o Velho. Não, você precisa ler tudo. Porque de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. O Evangelho, Paulo não está lançando algo novo. É por isso que você tem que rejeitar tudo, toda doutrina nova você tem que rejeitar. Paulo não está lançando uma doutrina nova aqui. Essa doutrina já é fundada no Velho Testamento. Ele está só desenvolvendo o assunto. Então, toda doutrina nova você tem que rejeitar. Doutrina boa é doutrina? Doutrina boa é doutrina velha. No mínimo 2000 anos, ok? Então é isso que o Paulo está dizendo aqui. Então esse evangelho não é novo. Já foi prometido por Deus. É isso que está querendo dizer aqui. Agora, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós temos duas coisas aqui. Humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Ou seja, Jesus é Deus. Qualquer doutrina que fala que Jesus não é Deus é mentira, é heresia. Então ele está falando da humanidade e da divindade de Jesus. Não só isso, é um contraste aqui entre o ministério em fraqueza de Cristo e agora o ministério em poder. Ou seja, Jesus vem em fraqueza, agora ele é ressuscitado em poder. Esse é Jesus. Nós temos que entender Jesus aqui. Como fala filho de Deus, tem um texto que fala assim que que Jesus é o nosso irmão mais velho. A gente tende assim a pensar que Jesus não é Deus. Tipo assim, ele está abaixo de Deus, mas não é. Jesus é Deus. E como é que é? Você tem que ter na sua mente aquela declaração que fez Tomé. Tomé, ele não tinha visto Jesus ressuscitado ainda, então ficou cheio da dúvida. Então, quando falaram para ele que ele ressuscitou, Tomé falou assim, eu só vou acreditar se eu tocar na ferida. Se eu tocar na mão, ver o furo dos cravos e tocar na ferida do lado dele. Quando Tomé estava lá e Jesus apareceu, Jesus falou assim, coloca a tua mão aqui na ferida, tal. Ele falou assim, aí Tomé falou assim, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Até aqui ninguém tinha feito essa declaração. Embora todo mundo queira pregar a respeito da incredulidade de Tomé, só que Tomé foi o primeiro a fazer a declaração mais importante do Novo Testamento. Ou seja, Jesus é Deus. Até aqui, Jesus já tinha colocado que ele era Deus, só que até agora não tinha caído a ficha ainda. Tomé foi o primeiro a fazer a declaração mais teológica e importante do Novo Testamento, que é Senhor meu e
Deus meu. Então nós estamos lidando aqui não com alguém inferior a Deus, mas com o próprio Deus vivo. Quem é o nosso Deus? O Deus cristão, quem é? Alguém pode dizer aqui quem é o nome do nosso Deus, o Deus cristão? O nome do nosso Deus não é Deus, ou não é Jesus, ou é Espírito Santo. O nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. Nós temos um só Deus, mas esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus, 3 pessoas. Ok? Dá para entender isso? Como disse alguém, né? Essa doutrina, se você tentar entender isso, para crer, você vai perder sua mente. Se você negar, você perde a sua salvação. Entendeu? Então, temamos diante de Deus. Bom, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, ou entre todos os povos. A fé no Evangelho não é fideísmo. O que é fideísmo? Fideísmo é a fé na fé, ou seja, fideísmo você não precisa ter prova. Ou seja, você não precisa ter prova, você não precisa expressar nenhuma evidência, tanto na sua vida, você só crê. Você crê em Jesus. As pessoas falam assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O que você precisa fazer? Só crer. Você não precisa ter nenhum fruto, você não precisa demonstrar nenhuma mudança na sua vida, você não precisa obedecer nada. Você só crê. Isso não é fé, isso é fideísmo. A fé, ela requer obediência. Obediência pela fé. Então, se você não obedecer, você não é cristão, na verdade. Tipo assim, quem começou com essa questão de apelo na pregação foi Finney. Vem aqui na frente, faz uma oração, as pessoas fazem uma oração e pronto, você está salvo, você está selado para a eternidade. Acho que comigo já aconteceu isso, não sei, com os irmãos talvez já passou por essa experiência. Essa experiência só é válida, de verdade, se você dá o fruto de obediência. Senão, foi só uma oração e não tem valor nenhum. Okay? Se a nossa teologia não reaviva a consciência, nem amolece o coração, se a nossa teologia não nos reaviva a consciência, nem amolece o coração, na verdade, endurece a ambos. Se não encoraja o compromisso da fé, reforça o desinteresse que é próprio da incredulidade. Se deixa de promover a humildade, inevitavelmente nutre o orgulho. Então, o evangelho o cristianismo requer obediência. Lá em cima, o que nós colocamos lá em cima lá? O que foi colocado em cima lá no que Paulo escreveu lá? Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu perguntei, você é servo de Cristo? Servo é a mesma coisa que escravo. Escravo não tem vontade própria. Escravo se submete ao seu senhor. É por isso que Paulo está falando assim, para a obediência por fé. A questão é, você se submete ao evangelho? Você se submete ao Senhor? Então, fé sem obediência é auto-engano. Então, nós temos esses textos aqui, que diz o seguinte, 1 Coríntios 8:2 diz assim, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu a saber como convém. Em Gálatas 6:3 diz assim, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. E em 2 Timóteo 3:7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu vi uma ilustração essa semana, falando sobre Watson, como chama aquele detetive? Sherlock Holmes. Então, é uma ilustração sobre isso, né? Ele chegou para Watson, era o auxiliar dele, ele não era brilhante como, ele era doutor, tal, mas não era brilhante como Sherlock Holmes. Ele falou assim, Watson, você sempre vem aqui, ele tinha um escritório no 5º andar, e falou assim, você sempre vem aqui, você sobe pela escada. Eu vou perguntar para você, você é uma pessoa, você vê, mas você não compreende, você vê, mas você não observa, você vê, mas você não entende. Eu vou explicar para você por quê. Ele falou assim, quantas vezes você já subiu essa escada aqui? Ele falou assim, sei lá, centenas de vezes, nem sei, vi tantas vezes. Então tá, quantos degraus tem nessa escada?
Ele falou assim, eu não sei. Tá vendo? Você vê, mas você não observa. Você vê, mas você não aprendeu quantos degraus tinha ali. A primeira vez, ele falou assim, ó, a primeira vez que eu fui subir esse degrau aqui, eu já vi que tinha 17 degraus. Você vê, mas você não entende. Você vê, mas você não aprende. Se você só creu no evangelho, mas não obedece, você vem à igreja, você lê a Bíblia, você assiste vídeo, mas você não chega ao conhecimento da verdade. Você aprende, 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 mas não chega ao pleno conhecimento da verdade. Você aprendeu, você entendeu, teoricamente você entende tudo, mas você não chegou ao pleno conhecimento da verdade, porque o pleno conhecimento da verdade leva você à obediência. Se você não obedece, você não entendeu nada. Você pode explicar para todo mundo, as pessoas podem até se converter com base na sua pregação, mas você mesmo não é convertido, você mesmo não é um cristão, porque o cristão é aquele que obedece. Quando Paulo está no começo do evangelho, está escrevendo para os romanos, ele já está colocando isso para eles lá. Vocês são cristãos, eu sei que vocês, eu oro por vocês, mas a questão, vocês obedecem? Vocês são cristãos, vocês obedecem ao evangelho? Tudo que eu estou escrevendo aqui, não sou eu que estou escrevendo, eu sou o apóstolo, eu falo com autoridade de Deus, eu sou inspirado por Deus. Tudo que ele está escrevendo é Deus que está falando. Você obedece o que eu estou falando? Se você não obedece, você julga ser alguma coisa, mas você não é. Você julga ser um cristão, mas você não é um cristão. Você julga saber uma coisa, mas na verdade você não sabe nada. Se você não praticar, se você não obedecer, se você não se submeter a Cristo, não tem como. O Salmo, como que é o Salmo? Nós vemos 106, o versículo 3, né? Você lembra? Entendeu? É isso. Fé sem obediência é auto-engano. Fé sem obediência não é que fé sem obediência não é que é algo assim mal, tal. É destrutivo isso. Fé sem obediência é destrutivo. Se você não obedece, isso te leva para a destruição. Isso que é o fato. Ok? Ixi, acho que eu fiz alguma coisa aqui. Acho que já, beleza. Ah, caiu aqui, ó. I'm sorry, né? Acho que está precisando comprar um novo, hein? Tem alguns nomes aqui. Alguns nomes de... Caramba, tem que aprender a mexer nisso aqui, né? Tem alguns nomes aqui, né, de alguns puritanos notáveis. Tem ali William Perkins, 1558-602. William Ames, Richard Sibbes, Thomas Goldwyn, Richard Baxter, John Owen e John Bunyan. Tem ali as datas deles ali. Se você for ver essas datas aí, ó, nessa época aí não existia nada. Não existia luz elétrica, não existia editor de texto, não tinha nada. Era totalmente precário ali. O que esses caras escreveram, o que eles produziram é incrível. Antes dele, você vê Agostinho, você vê Calvino e tal. O que eles produziram, o que eles escreveram é inacreditável, porque era com base na pena, pincelzinho ali, e lamparina, vela. Eles produziram tudo isso sem ter o que nós temos hoje. E mais ainda, o que eles não tinham tempo. Você pode falar assim, puxa, eu não tenho tempo para nada. Você tem tempo. E eles não tinham tempo. Tudo hoje é mais fácil, não é? Você fala, não tem tempo, mas você tem tempo de brincar, você tem tempo de assistir seu vídeo, você tem tempo para tudo. Eles não tinham tempo. Naquela época lá era tudo mais difícil, não tinha McDonald's, não tinha nada disso, né? Aquele ia estar desempregado naquela época. Não tinha nada disso lá. Agora a pergunta que eu faço para você, como é que eles conseguiram produzir tudo isso? E isso não é tudo. Quando se fala puritano, você vai logo pensar na vida que eles tinham. O exemplo que eles davam. Então, só para entender o que é o puritanismo, só vou ler para vocês aqui. O puritanismo foi um movimento não organizado que envolvia cristãos zelosos, metódicos, idealistas, realistas, cultos, íntegros, com experiência espiritual profunda, práticos, formadores da verdadeira família cristã, cheios de ideias de renovação para a igreja, que envolvesse enriquecimento das verdades de Deus e ardor na devoção pessoal. Os puritanos são um exemplo de equilíbrio na vida cristã, piedade e ortodoxia. Esses são os puritanos. Olha o que Charles Spurgeon falou a respeito dos puritanos. Ele disse assim, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, se referindo ao valor dos puritanos, afirmou: os homens modernos seriam mais ricos
se pelo menos comessem das migalhas que caem da mesa dos puritanos. Agora, se você for ler o livro dos puritanos, for ver a vida que eles levam, você vai ficar humilhado. Porque o tipo de vida que eles levavam é impressionante. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O que os puritanos legaram não é uma vida para privilegiados gigantes na fé. O legado do puritanismo é a vida cristã normal. O que eles viveram é o normal, é o que você pode viver. Por quê? O que eles estavam vivendo ali? O que eles estavam fazendo? Por que eles tinham esse vida? Sabe por quê? Porque eles obedeciam a palavra de Deus. Só isso. Eles tinham aquele tipo de vida, não é porque eles eram melhores que vocês, que eles tinham mais privilégio. Não, era igualzinho. Não tem diferença nenhuma de nós para eles. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que eles tinham, nós temos também. Ok? Desenvolver a vossa salvação com temor e temor, por quê? Porque é Deus que opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. O que o Espírito Santo produziu na vida deles, ele pode produzir na sua. Por que ele não produz na sua? Porque você não obedece. Se você obedecer, você pode ter a mesma vida que o puritano tiveram. Porque esse é o padrão normal. Esse é o padrão normal da vida do cristão. Ah, é muito difícil? É difícil se você for tentar fazer. Na base do legalismo. Ah, eu vou tentar fazer isso, tentar imitar. Não é assim. É algo gradual. Não adianta você querer ter esse tipo de vida hoje. Como é que você busca esse tipo de vida? Você tem que ler. Gastar o seu tempo estudando, orando, meditando na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O problema de você ter uma vida, cristã, é que você não se submete à palavra de Deus. Você não é obediente à palavra de Deus. Você não é obediente ao Salmo 1, que fala isso. Isso já está no Salmo número 1. Se você é obediente à palavra de Deus, você obtém essa graça. Por quê? Não depende de você. Depende de você, depende de Deus. Mas você tem que se submeter, você tem que obedecer à palavra de Deus. Comece a obedecer agora. Queira ter esse tipo de vida. Ok? Isso não é impossível, isso é normal. É impossível na força, mas para Deus tudo é possível. É Deus que opera isso. Não é você que produz isso. A salvação não é você que produz. Se converter não é você que produz. Lembra no começo que eu falei? A eleição não é você que produz. A salvação, a regeneração, a justificação, é tudo Deus que faz isso. E se Deus já fez, a santificação também é operada por Deus. Logo, o evangelho que Paulo está pregando, anunciando aos romanos, é o evangelho da graça de Deus que leva você à obediência por fé. O problema é que nós queremos ter uma vida fácil, e nós queremos ter resposta fácil, uma fórmula mágica para resolver nossos problemas e uma solução sem esforço nenhum. Você quer, por exemplo, como eu posso saber a vontade de Deus? Aí você quer digitar no Google e você tem ali a resposta prontinha. Ah, então tem que fazer isso. Isso não é assim. Como é que eu sei a resposta de Deus? Como é que eu posso saber a vontade de Deus? Fazendo o que os puritanos fizeram, obedecendo a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você não fizer isso, você não vai conseguir entender o que é a vontade de Deus. Tipo assim, é óbvio que nós como igreja, nós podemos ajudar os irmãos. Irmãos, você tem que dar no conselho, tal, explicando, mas isso tem que levar você. Esse conselho tem que levar você a mergulhar na palavra de Deus e buscar a resposta em Deus. Por quê? Porque Deus fala comigo. Levanta sua Bíblia, Vitor. Porque Deus fala. Pode levantar esse pessoal ver a sua Bíblia. Deus fala comigo aqui. É que eu estou com um iPad aqui, fala que é aqui, eu vou pensar que é na internet, né? No Google. Deus fala comigo aqui e em nenhum outro lugar. Deus fala na sua palavra. Se quer ouvir quer ouvir a voz de Deus, tem aquele desenho, né? Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra de Deus. Se você quer ouvir Deus viva voz, leia em voz alta. Deus fala comigo na Bíblia, na palavra de Deus, em nenhum outro lugar. É por isso que você tem que meditar nessa palavra de dia e de noite, porque você só vai saber a vontade de Deus se você estudar a palavra de Deus. Você só vai obedecer de fato a palavra de Deus se você souber o que Deus quer de você.
Ok? Então, vida fácil, não tem. Resposta rápida, não tem. Fórmula mágica não existe. E solução sem esforço também não existe. Você tem que correr atrás, tem que se esforçar. Os puritanos fizeram isso e significa o quê? Que você também pode fazer. Quando a gente fala de puritano, não é só que eles tinham isso. Os reformadores também tinham a mesma vida que os puritanos. As pessoas do Novo Testamento eram a mesma vida. Essa vida é uma vida normal. Não é que os puritanos encontraram a resposta da vida. Não. Todos eles já tinham esse tipo de vida. Ok? Então, como saber a vontade de Deus, né? Então, temos aqui Provérbios, capítulo 1, de 1 ao 7. Eu vou ler para vocês aqui. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Uma vez, eu vi uma pessoa falando, explicando o que é o temor do Senhor. Eu pensei, o que é esse temor do Senhor, né? Aí eu vi as pessoas explicando, aí a pessoa explicou assim que esse temor, na verdade, não é medo. Bom, se temor não é medo, é o quê? Então explicou lá, mais ou menos, não entendi nada. Só que essa semana eu vi uma pregação e entendi o que é esse temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? O temor é medo, sim, é medo. Temor significa medo. A questão é, tem dois tipos de medo. Existe o medo positivo e o medo negativo. O medo negativo é aquele de castigo, sabe? Medo do castigo, medo de acontecer algo ruim. Esse é o medo negativo. O medo positivo qual que é? É o medo de você ofender. É o medo de você ir contra. Esse é o medo, esse é o temor do Senhor que você tem. Não é medo só de ser punido por Ele. É lógico que está implícito, mas não é esse medo aqui. O temor do Senhor é aquele medo de não ofender a Ele. É o medo de desobedecer a Ele. É o medo de perder, sabe, a comunhão com Ele. É esse temor, é esse medo. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Logo, se você não obedece o Evangelho, você não tem o temor do Senhor. Porque você não entendeu que Ele é o seu Deus. Você não entendeu o preço que foi pago. Nós somos cristãos por quê? Porque Cristo morreu no nosso lugar. Porque Ele veio resolver o problema da culpa que estava sobre nós. Então, se você não tem esse temor de Deus, se você não entende quem é Deus, você não vai obedecer. Você vai achar que o Evangelho é simplesmente você dar uma oferta, fazer uma coisinha aqui, outra ali, tipo assim, comprando o favor de Deus. Não existe isso. Porque a música que nós cantamos aqui, qualquer, foi pago um alto preço. Nós estamos aqui porque foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço porque você estava em dívida. Foi pago um alto preço porque você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Deus é um Deus santo. Deus não vai aceitar você se você não for santo. Logo, nós necessitamos da morte substitutiva de Cristo. Nós precisamos de tudo aquilo que Cristo conquistou ser atribuído na nossa conta. Se você não estiver em Cristo, logo, você não é um cristão, você não está no Evangelho. E se você realmente está no Evangelho, você tem que se ligar agora. Eu tenho que obedecer. Eu preciso obedecer. E eu só posso obedecer se Deus me der essa condição. Aí quando eu coloquei Pelágio aqui, Pelágio lá, 100% homem, surgiu essa controvérsia lá no 6º século, 4º século, entre Agostinho e Pelágio. O que aconteceu? É que Agostinho falou assim, depois de ter vivido toda aquela vida dele, Agostinho sabia como era terrível o pecado, como era difícil agradar a Deus. Agostinho disse a seguinte frase, ele disse assim, ó, Senhor, dá-me o que tu pedes e pede o que quiser. Ou seja, ele falou assim, ó, Senhor, tudo aquilo que o Senhor exige de mim, o Senhor me dá. Agora, se o Senhor me der, você pode pedir qualquer coisa. Ou seja, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Como é que você pode ser santo se você não tem capacidade de ser santo? Então você tem que pedir para Deus, Senhor, me dá isso, me dá essa santidade. Então eu vou ser santo. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele conquistou tudo para nós e colocou na nossa conta. Você só pode fazer porque Deus dá. Então Pelágio ficou louco com aquilo e falou, não é isso não, você tem que fazer.
É 100% homem. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, se você for pegar esse texto só até aqui, você vai ver, eu tenho que produzir a salvação. Eu tenho que fazer isso. Só que o texto não termina aí. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus exige de você, mas antes de Ele te dá. Ele nos deu o Espírito Santo. Se Ele nos deu o Espírito Santo, nós podemos ter uma vida idêntica à vida dos puritanos. Esse é o plano da vida cristã normal. Então busque isso na sua vida. Ok? Bom, isso aqui já tá. Então nós estamos aqui. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 15, só reforçando essa questão da obediência. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 15 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre, o quê? Obedecestes, não só na minha presença, muito mais, porém, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você vê aqui, ó, que Paulo está falando? Você obedecendo na minha ausência. Que Paulo está querendo dizer que é o seguinte: aquilo que vocês obedeceram, aquilo que eu falei. Eles tinham que entender que o que Paulo falou, o que Paulo escreveu, o que Paulo ordenou, era a palavra de Deus, era mandamento de Deus. Então, assim como vocês obedeceram, não só na minha presença, mas na minha ausência. Então, o evangelho requer isso, obediência. Né? Então, é o texto que eu estava lendo lá. Então, você pode, com temor e tremor, porque é Deus que opera em nós, não querer usar. Então, fazei tudo isso sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como um luzeiro no mundo. Então, voltando, a fé cristã não é fideísmo. Né? O que significa isso? Fé e fideísmo. O que significa isso? Ó, o fideísmo vai dizer o seguinte: ó, creia em Jesus e será tudo certo. É o que eles dizem, né? Então, ó, o que temos que fazer é confessar com a boca. Ele fala assim: ó, é só você confessar. Você confessa, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, será salvo. O fideísmo vai dizer: você só tem que fazer isso. Você só confessa. A maneira como vivemos não importa. Se você crê, sabe, e será tudo certo com você. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, você somente crê. O fideísmo significa que você não precisa fazer nada, você não precisa obedecer, não precisa dar fruto, não precisa nada disso. É só você crer. Só que Paulo está dizendo o seguinte, ó, a obediência pela fé, obediência por fé. A fé requer obediência, a verdadeira fé requer obediência. Se você não obedece, a verdade é uma só. Ou você não entendeu o evangelho, ou você não é um cristão. Essa é a pura realidade. Então, temor e tremor, tema diante de Deus. O princípio da sabedoria qual é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, aqueles que não obedecem são os loucos. Você é louco? Não. Então a fé bíblica envolve entrega e obediência. Você tem que se entregar. Paulo, como ele começa? Paulo, servo de Jesus Cristo. Você é servo de Jesus Cristo? Se você é servo de Jesus Cristo, então significa que você obedece, você quer obedecer a Cristo. Lembra daquela que eu falei sobre o servo? Aqui a palavra servo aqui quer dizer escravo. Paulo está querendo dizer que ele é escravo de Jesus. Lembra aqui que era escravo no Velho Testamento? Aquela lei do escravo. Como que era a lei do escravo? Cumprir um determinado tempo lá, o escravo ele podia ser libertado. Libertava o escravo. Só que o escravo, se ele gostasse do senhor dele, se amasse, fosse um senhor bom, ele poderia falar assim: não, eu não quero sair, eu não quero ser libertado, eu quero servir meu senhor para sempre. Então o que acontecia? Aquele escravo levava lá na porta da cidade e tal, diante dos anciãos lá, o que fazia? Furava a orelha dele e colocava uma argola na orelha dele. Então aquela argola dizia que aquele servo, aquele escravo, era escravo do seu senhor para sempre, ele nunca ia ser libertado. Então, quando aquele servo estava no mercado, andando por ali, as pessoas viam aquela argola, o que as pessoas pensavam? Esse é um cara louco. Porque ele teve a oportunidade de sair livre, mas ele não quis sair. Ele quis continuar escravo do senhor dele. Ele é louco. É isso? Não. Quando as pessoas viam aquela argola na orelha dele, falavam assim, sabe o que eles falavam? A primeira coisa que eles falavam?
o Senhor desse servo, ele é muito bom. É isso que a palavra escravo, que quando Paulo está dizendo escravo, é isso aqui. O Senhor daquele servo, daquele escravo, é muito bom. Ele só cometeria essa loucura se aquele Senhor fosse muito bom. A questão é, o seu Senhor é muito bom? Você é escravo de Cristo? Você é escravo de Cristo significa que você não tem vontade própria. Antes, a sua vontade está totalmente voltada em Deus. A sua obediência está voltada em Deus. Você obedece ao Evangelho. Você crê no Evangelho. Então, o que significa crer no Senhor Jesus Cristo? O que significa crer no Evangelho? Então, não significa apenas uma declaração de que cremos. Eu creio em Cristo. Não significa só isso. Não significa realmente aceitar com a mente. Eu aceito, eu entendo. Não significa isso. Então significa uma rendição de nós mesmos, o envolvimento detido. Não é? Eu escrevi errado. Significa uma rendição de nós mesmos, o envolvimento de toda a nossa personalidade. Então tá. Acho que eu passei esse slide para o Felipe, acho que ele pegou a peça, ele que corrigiu lá. Estou brincando. Então, o que significa? Então, conforme o ensino do apóstolo, ninguém que não que tenha arrependido e abandonado sua vida de pecado, passando a ter uma vida de obediência a Deus em Jesus Cristo, pode ser considerado alguém que crê no Evangelho. Até aqui. Então, o que está falando até aqui? O Evangelho requer obediência, requer submissão, né? Agora, você só vai entender o Evangelho de fato na sua vida se você continuar lendo Romanos a partir do versículo 18, que vai ser a nossa próxima pregação. Porque o que ele veio resolver na sua vida é isso aí, a depravação total na qual nós estamos mergulhados até o último fio do nosso cabelo. E lembrando que depravação total não significa que você é tão mal quanto você pode ser. Depravação total, na verdade, o termo mais correto não é depravação total, mas é depravação radical. Radical de raiz, ou seja, você está completamente contaminado pelo pecado. Tudo que você faz está contaminado pelo pecado. Por isso que obras é um absurdo diante de Deus. As vossas obras são como trapo de imundícia diante de Deus. Se você não está em Cristo, tudo que você faz, o seu dízimo é trapo de imundícia, a sua devoção é trapo de imundícia, as suas obras é tudo trapo de imundícia. Se você não está em Cristo, nada é aceitável diante de Deus. Se você não está em Cristo, tudo que você faz é pecado, seja bom ou seja mal. Nada Deus aceita. Deus só aceita aquilo que vem daqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque em Cristo foi resolvido o problema da culpa. É isso que o Evangelho vem nos resolver, o problema da culpa. Então, é isso que nós vamos aprender daqui para frente, então. Você só vai entender a mensagem do Evangelho se você entender aonde você está. E a partir do versículo 17 de Romanos capítulo 1, você vai entender aonde você está ou aonde você estava antes de Cristo. Ok? Até aqui, que o Senhor possa encher o nosso coração com a sua palavra e principalmente que Ele possa nos constranger dia a dia a ter uma vida de obediência. Que nós possamos correr, buscar uma vida de devoção, uma vida de obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos expressar essa vida normal, essa vida cristã normal que os puritanos expressavam, que os reformadores expressavam e que as pessoas do Novo Testamento também expressavam. Amém? Que o Senhor possa encher o nosso coração, que a graça, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo enche o nosso coração. Ok? Amém? Até mais. Obrigado.